Vamos começar pelo básico. O que é uma tese? Eu sou a Aline Rodrigues, a diva das redações das universidades públicas do Paraná, e hoje nós vamos falar sobre algo que é fundamental para qualquer gênero textual argumentativo. O que é a tese e mais, como fazer, como elaborar uma excelente tese. Vamos lá? Bom, por que a tese é tão fundamental? Por que a gente precisa partir da tese? Porque a tese, dentro de gêneros textuais argumentativos, é simplesmente o coração de tudo. Por quê? Porque a tese é a sua opinião. Em um texto argumentativo, no qual você defende, no qual você desenvolve argumentos, esses argumentos têm que partir da sua opinião. A sua opinião, a partir dela, vai se fazer, vai se desenvolver o seu argumento 1 e depois o seu argumento 2. Então, por isso que a tese é o coraçãozinho de tudo, entende? E entendendo o que é uma tese, você entende aquilo que é fundamental para você fazer vários gêneros textuais pelo Paraná afora. Dissertação clássica, que pode cair na Federal, na UEL, que cai na Unicentro, cai na UEPG, artigo de opinião, que cai na Federal, que pode cair na Federal, pode cair na UEL, cai na UEM, pode cair na UEM, que vai ser o gênero textual desse ano da UniOeste, que pode cair também na UEPG, comentário interpretativo crítico na UEM, comentário, na UEM não, na UniOeste, comentário de rede social na UEM. Então, olha quantos gêneros textuais argumentativos diferentes entre si, de diferentes universidades, porém que todos saem do mesmo lugar, da sua opinião, já que são argumentativos. E por isso que é importante que você saiba fazer uma excelente tese, marca bem o seu posicionamento no início do texto, para que o seu leitor não fique procurando onde está a sua opinião no seu texto. Acontece isso com você? Você já recebeu uma correção assim do corretor perguntando: cadê seu posicionamento? Onde está a sua tese? Elabore a sua tese. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Inclusive, aproveita para me seguir nas redes sociais. Curte esse vídeo, comente e depois que você assistir esse vídeo, vai lá, me segue no Instagram, me segue no TikTok, porque lá diariamente, nessas redes sociais, eu dou dicas sobre as redações das principais universidades públicas do Paraná. UEM, UEL, UEPG, UniOeste, Unicentro, Federal e do Enem também. Também trabalhamos com o Enem e trabalhamos muito, muito bem. Tá, beleza. Já curtiu? Já comentou todos os traumas e desesperos que você tem em relação à tese? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar nesse bichinho chamado tese? Então vamos lá. Você já sabe que a tese é sua opinião. Mas só saber isso não é necessário. Você precisa fazer uma tese boa, marcar bem a sua tese, para que o corretor nunca mais te chame atenção, nunca mais, para que você também não fique perdido. Ah, eu tenho que fazer um texto de opinião, mas qual é a minha opinião? Onde eu coloco a minha opinião? Vamos saber como você faz a tese, onde você coloca a tese e como fazer uma tese tão sofisticada que o corretor vai olhar e vai falar assim: amor, que tese é essa, querida? E você vai falar: filha. Então vamos lá. Como fazer uma tese que vai impactar? Bom, essa dica que eu vou te dar agora vale não somente para a tese, mas qualquer coisa que você tenha que aprender a fazer, procure por padrões, tá? Então, você vai prestar, por exemplo, vestibular na Federal, na Unicentro e na UEM. Você vai pegar 3 textos da Federal, 3 dissertações da Federal, 3 dissertações da Unicentro e uma carta, uma resposta argumentativa da UEM, um comentário de rede social e um artigo de opinião da UEM. 3 textos diferentes de cada universidade. E você vai olhar a introdução de cada um deles e procurar a tese.
e você vai ver como que as notas acima da média dessas universidades, as notas máximas, fazem a tese. Procure por padrões. Quais palavras essas pessoas usaram para fazer a tese? Onde fica a tese nesses textos? Como que essas pessoas organizaram a tese? Sempre procure por padrões, tenha referência. Se você estuda sozinho, sozinha, principalmente, aprenda com quem já trilhou o caminho, já tirou 120, já tirou 25 na Unicentro, já tirou 30 na Federal, já tirou 960 no Enem. Procure por padrões. Combinado? Então, bora lá. Aqui eu tenho um exemplo do parágrafo de introdução do meu aluno Gabriel, que inclusive esse texto é o que ele fez para a UEL. Sim, foi o texto que o Gabriel fez para a UEL. E, gente, ele passou no vestibular em medicina para a UEL com esse texto, tá bom? Ele não passou só na UEL, passou na Federal do Paraná e passou na UEM também. Escolheu estudar na UEM porque ele mora do lado da UEM. Pensa isso, a bênção na sua vida, eu declaro agora. Bom, vamos lá. Aqui é a primeira parte da introdução dele, parágrafo introdutório do texto. Aqui onde está em negrito é tudo tese. Então, você já viu que nessa redação que tirou nota acima da média na UEL, a tese está aqui na última parte do parágrafo. Nessa daqui, a mesma coisa. Tá vendo? Olha, nós temos uma primeira parte do parágrafo aqui e nós temos uma segunda parte do parágrafo onde é a tese. A tese apareceu no mesmo lugar, na última parte do parágrafo introdutório. E nós temos aqui o texto da minha aluna Maiara, que tirou nota acima da média para a Unicentro, a mesma coisa. Tá vendo a tese? É a última parte do parágrafo introdutório? Então, aqui você já vai ver um padrão entre as teses. Elas estão no mesmo lugar. Aline, mas tem tese que está em outro lugar, que está no começo da introdução? Sim. O importante é que a sua tese esteja na introdução. Não existe tese que você só apresenta lá nos argumentos. Desde a sua introdução, você já tem que se posicionar. E aí você viu que funciona muito bem se posicionar nessa parte do texto? Reproduza essa mesma lógica aí para você, tá bom? Muito bem. Outros padrões que você vai seguir. As palavras que mostram opinião. Por exemplo, o Gabriel usou aqui o é coerente. Aqui, esse texto é meu, esse segundo texto é meu. Eu usei o vale analisar. Na minha opinião, vale analisar. Eu acho que vale analisar. Então, eu usei o vale analisar. E a Maiara usou o é relevante. Tá vendo? Ó, é coerente é o que o Gabriel escreveu. Vale analisar é o que eu escrevi. Já a Maiara usou uma estrutura muito parecida com a do Gabriel. É relevante. Então, essas são palavras que marcam opinião na terceira pessoa. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai fazer um texto dissertativo argumentativo, a gente faz na terceira pessoa. Primeira pessoa é artigo de opinião, é comentário. Se o comando te der dissertativo argumentativo, se você estiver fazendo na Unicentro, o EPG, você tem que fazer na terceira pessoa. Como que eu marco a minha opinião? Aí você já tem 3 possibilidades. É coerente, vale analisar, é relevante. Vamos analisar mais alguns padrões, então? Então, olha só. Esse era o tema que a UEL cobrou no último vestibular. O diálogo também pode aumentar significativamente a satisfação pessoal e o prazer de viver daqueles que o praticam. Sim, a UEL teve a coragem de meter um tema de 2 linhas para os alunos desenvolverem, mas graças a Deus que os meus foram muito bem, mandaram muito bem na redação da UEL. Então vamos lá, saber o que o Gabriel pensa dessa afirmação. A dica número 2 que eu te dou, a primeira dica que você viu foi: siga padrões, veja os padrões. A segunda dica que eu te dou é:
para você fazer uma boa tese, transforme o tema em uma pergunta. É como se o Gabriel tivesse olhado para esse tema e tivesse se perguntado: o diálogo também pode aumentar significativamente a satisfação pessoal e o prazer de viver daqueles que o praticam? Ah, eu acho que sim. Eu acho que o diálogo pode fazer isso sim. Só que, como ele não pode escrever na primeira pessoa, ele não colocou eu acho que sim. Ele colocou o seguinte. Nesse sentido, a afirmação de que o diálogo também pode aumentar significativamente a satisfação pessoal e o prazer de viver daqueles que o praticam, feitam por Abraham Shapiro no texto Antes de Tudo, o Conceito, aí ele vem para a tese, ó, é coerente. Então, essa é a opinião dele. A afirmação do Abraham Shapiro é coerente. Se ele tivesse parado a tese dele por aqui, cara, sério, já seria uma tese linda, chuchuzinho de tese. Porque tá bem evidente. O leitor sabe, então ele vai defender que sim. Para ele, o diálogo pode sim aumentar significativamente a satisfação e o prazer de viver. Porque ele diz que a afirmação é coerente, ele está apoiando a afirmação do autor. Mas ele fez mais, porque ele foi meu aluno, entende? Ele adiantou os dois argumentos que ele iria desenvolver nos parágrafos argumentativos. Então, ele coloca assim, ó, perante o argumento 1, as grandes dificuldades humanas atuais, e argumento 2, a ideia contida nela, né, contida nessa afirmação do Abraham Shapiro, precisa ser reforçada visando a melhoria da vida de todos. Então, no primeiro argumento, no próximo parágrafo, ele vai falar das dificuldades humanas atuais e por que o diálogo pode resolvê-las. E ele vai defender também que essa ideia do autor precisa ser reforçada para melhorar a vida de todos. Tá vendo que isso é uma perspectiva do Gabriel? É a tese dele. Ele acha que o diálogo pode transformar as grandes dificuldades humanas atuais e ele também pode melhorar a vida das pessoas, ele pode contribuir para essa melhoria. Então, é a visão dele. É coerente para ele e essas são as duas ideias que ele vai usar para provar que sim, essa afirmação é coerente. No texto que eu fiz, eu uso a seguinte tese. Nesse sentido, vale analisar esse conceito derivado dos gregos como forma de restabelecer aí o meu argumento 1, uma comunicação satisfatória e 2, uma comunicação prazerosa na humanidade. Por que eu uso aqui conceito derivado dos gregos? Porque a palavra diálogo é um conceito derivado dos gregos. Isso estava escrito no texto de apoio, não é com base em vozes da minha cabeça, não, tá bom? Você está vendo que, para mim, vale analisar esse conceito. Então, essa é a minha opinião. Vale analisar esse conceito. Por quê? Segundo a minha opinião, o diálogo pode ser uma forma satisfatória de comunicação, e isso eu vou defender no argumento 1, e também uma forma prazerosa de comunicação, né? Olha, uma comunicação prazerosa para a humanidade. Então, o meu leitor, desde a introdução do meu texto, sabe o que eu vou defender no próximo parágrafo e depois no outro. E por último, essa da Maiara. O tema da Unicentro que ela escolheu foi o impacto dos influenciadores digitais no comportamento dos jovens brasileiros. E aí, a estratégia, lembra? Transforme o tema em pergunta. Provavelmente a pergunta que a Maiara se fez foi: Maiara, quais os impactos dos influenciadores digitais no comportamento dos jovens brasileiros? Porque nos argumentos dela, ela colocou dois impactos, impacto 1, impacto 2. Mas a Maiara fez uma tese diferente. Ela não adiantou esses dois impactos na tese, mas ela se posicionou sobre o tema. A tese dela ficou assim: sob essa perspectiva, é relevante, para ela é relevante, ela acha que é relevante, então ela usou essa palavra para marcar a opinião dela. Observar o impacto que tais indivíduos causam no comportamento dos jovens brasileiros. E aí,
nos argumentos ela vai apresentar esses impactos. Aline, por que que o Gabriel adiantou a tese no texto dele? Você adiantou a sua tese no seu texto, né? Ou seja, adiantou os argumentos dentro da sua tese. E aqui a Maiara já fez uma tese mais simples, só dizendo que é relevante, mas não adiantou esses argumentos. Porque na Unicentro a Maiara tem apenas 22 linhas, enquanto na UEL, o Gabriel teve 25. Então, o número de linhas também, às vezes, faz um pouco a diferença em como você vai fazer as estratégias do seu texto. No caso aqui, a Maiara achou melhor fazer essa tese bem marcada com o é relevante, mas não adiantar os argumentos. Porém, ela marcou os argumentos muito bem nos parágrafos de desenvolvimento. Então, você, né, ficou sabendo aqui, nesse vídeo, dessas duas possibilidades de fazer tese. Marcando com a sua opinião, é relevante, é coerente, e também marcando a sua opinião, vale analisar, mas adiantando na própria tese os argumentos que você vai defender durante o seu texto. E por último, porque eu gosto de entregar muito, quero que você preste atenção no seguinte padrão. Eu comecei, quer dizer, o Gabriel começou a tese dele com nesse sentido. Eu comecei também a minha com nesse sentido, vale analisar. E a Maiara começou a dela com sob essa perspectiva, é relevante observar. Tá vendo que nenhum de nós três saímos que nem doidos escrevendo a tese sem antes colocar uma palavrinha, um termo, conectivos que juntassem as duas coisas? Gabriel usou nesse sentido, eu usei nesse sentido e a Maiara usou sob essa perspectiva. Isso mostra pra gente um outro padrão, a necessidade de fazer uma tese bem marcada também com conectivos, que conecte a sua tese com a ideia que você disse anteriormente. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Se a partir de hoje você vai fazer uma tese linda, bem marcada, maravilhosa, eu quero que você comente aqui embaixo nesse vídeo. Diva! É isso. Eu quero que você comente diva, que daí eu sei que você tá divando nas suas redações. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo!